Prefaciando por aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis, parte 2. Se vale a interpretação de que a personagem narradora intenta redimir-se de um fracasso, contando-o enfaticamente sob a forma de um memorial de acusação, temos de considerar o relatório como força reconstitutiva do protagonista e fixadora da imagem dos demais figurantes. Assim, toda a galeria de personagens, coada por uma sensibilidade, busca projetar-se na consciência dos destinatários da mensagem aos leitores, completando-se o circuito da informação. Muitos capítulos de Dom Casmurro encerram agudas reflexões sobre o escoar implacável do tempo. Indicaríamos a observação dos leitores os seguintes: capítulo 2, 17, 64 e 148. Aliás, o tema está difuso por toda a narrativa. O capítulo Os Vermes contém uma forte representação da impassibilidade do tempo em seu fluir, inteiramente indiferente à substância dos textos ruídos, mas a vascuidade dos textos e da força vital não se mostram suficientes para conter o impulso da escrita. Prova-o o próprio romance. A elaboração prospectiva da imaginação se alimenta em grande parte dos resíduos acumulados pela memória, donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar ou apertar muito os olhos, a ver se continua pela noite velha o sonho trancado da noite moça. Sendo o núcleo do núcleo narrativo o depoimento de Bentinho, personagem narradora, podemos admitir que seu discurso contém um problema de identidade e de autoconhecimento. Vale dizer que a confissão literária é o veículo atravessado pela reflexão da personagem sobre si mesma. Seus motivos do panegírico de Santa Mônica, do soneto, troçam de certa forma da falácia da ilusão literária, o motivo do barbeiro não deixar de exaltar a arte, uma ilusão superior às traições da vida. O drama do autoconhecimento implica uma captação contínua da própria imagem buscada nos olhos dos outros. Então, conhecer-se ficará dependente do reconhecimento praticado pelos outros. Daí, o tema da opinião perpassar toda a obra de Machado de Assis. Também em Dom Casmurro o encontramos, embora disseminado em variados trechos. De modo mais objetivo, basta que contemplemos os capítulos O Administrador Interino e o Protonotário Apostólico. Muitas vezes é difícil isolar os fundamentos temáticos da obra, pois eles proliferam num sem número de motivos livres, de alusões itinerantes, de sugestões que voltam e se repetem, formando uma polifonia carregada de sentidos. Daí a relativa independência de certos capítulos concentrados em determinadas alegoria moral ou filosófica. Aliás, a espessura daqueles comentários é tal nos melhores romances de Machado de Assis que não fica mal enquadrá-los no gênero romance filosófico. Dom Casmurro se amolda a essa natureza. Ao acompanharmos o eu narrador do romance, caminhamos par e passo com o protagonista na busca do eu central, fraturado nas circunstâncias da história, isto é, da vida fluida. Conforme já assinalamos, o narrador figura como elemento constitutivo da intriga. Seu itinerário se processa antes entre evocações cerebrais do que entre episódios fulminantes, como é da tradição do romance de aventuras. Neste caso, a agitada movimentação no exterior, muitas vezes submetida à forçada causalidade, como ocorria no romance de cavalaria, no picaresco e no folhetim romântico.
cede passo ao intenso movimento interior, cheio de idas e vindas ao redor do eu que se questiona. Machado de Assis, como romancista, manifestou possuir um senso perfeito do processo literário. Enquanto articulava o enredo, meditava sobre a realização deste na sua forma verbal. Tanto que em Memórias Póstumas de Brás Cubas zomba do leitor que prefere a anedota à reflexão. Em Dom Casmurro, o relator se coloca, conforme vimos, na atitude do observador da própria obra em progresso. O seu eu se encontra distribuído nas diferentes personagens, dividido em partículas de impressões sobre os outros. E para recompor-se do seu fracionamento, apela para a colaboração de todos, inclusive do leitor. Desse modo, em Dom Casmurro, o processo de enunciação é constantemente lembrado, estabelecendo um nexo entre a trama romanesca, cuja finalidade é deleitar e comover o leitor, e o processo ideativo, cuja sede está nos comentários livres que se mesclam à trama e a integram com finalidade docente, expandindo a espessura filosófica do texto e convidando o leitor a meditar sobre a trajetória humana. Machado de Assis acabou criando um narrador autoconsciente, Dom Casmurro, que se individua pela comunicação escrita e, dada a natureza do sistema dos signos em que se apresenta, destina-se a se perpetuar coreograficamente perante as gerações, dançando significados diferentes enquanto ensina, comove e deleita. O romancista desperta a atenção do leitor para o fato de que o pseudo-autor é um artifício, ainda que a gestação do texto seja algo tão importante quanto o seu conteúdo, de tal modo que o enunciar é também viver. Tempo e texto fluem no mesmo leito existencial. Prefaciando por aqui, Machado de Assis, Dom Casmurro. Abraços literários e até a próxima!